Olá, tudo bem com você? Vamos a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Antes eu quero mostrar aqui dois livros que eu comecei a ler e estou gostando bastante aqui. Um deles, da editora Vide Editorial, este aqui, Como Destruir a Civilização Ocidental. O autor eu já conhecia, por isso que me chamou a atenção aqui o livro, né? Um livro recém-publicado aqui por essa editora, em português. Eu já tinha lido de Peter Kreeft o livro Sócrates e Jesus e gostei muito, por isso, como eu disse, eu fui atraído aqui por esse novo livro do mesmo autor, que é um filósofo, professor de filosofia católico. E aqui nesse livro, achei interessante que na capa, né, o subtítulo ali, ó, e outras ideias do abismo cultural. Não sei se ele tem noção aqui da questão de Apocalipse 11, né, da besta do abismo, mas, de certa forma, nesse livro aqui, ele trata das mazelas, né, dos efeitos, dos ecos, digamos assim, da Revolução Francesa, do humanismo, do ateísmo derivado daquela revolução, enfim, da besta do abismo. E é um livro bem interessante. Eu vou ler só um parágrafo aqui para você ter uma ideia, logo no início, né, do conteúdo aqui, ó. O sintoma mais óbvio e radical do nosso declínio súbito e a causa de muitos outros sintomas, especialmente a fragilização do núcleo familiar, é a revolução sexual. Qual foi a doença mais profunda que causou e motivou tal revolução? E também a revolução mais geral, que contém o relativismo moral necessário para justificar a sexual? Foi, como Solzhenitsyn afirmou com simplicidade no seu discurso do Prêmio Templeton em 1983, que nós nos esquecemos de Deus. Como Tomás de Aquino disse, também de maneira bastante simples, quando um homem é privado da verdade, do contentamento espiritual, torna-se, para preencher o seu vazio, viciado nos prazeres da carne. Há um prognóstico otimista? Sim, a cura é a conversão da mente, da vontade, do coração e da vida. E o único jeito de converter uma cultura é por meio da conversão dos indivíduos, a começar por nós mesmos, e cada pessoa com a qual entrarmos em contato. Só para você ter uma ideia aqui do conteúdo. E o outro, que inclusive eu quero agradecer aqui mais uma vez à editora Mundo Cristão, que me enviou de presente esse livro e outros mais, com o título Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching. Muito interessante também esse livro aqui, escrito por 3 autores, Iago Martins, Pedro Pamplona, Guilherme Nunes. Diz assim o texto à contracapa. Ao longo da história, a igreja foi alvo de muitas esquisitices teológicas que causaram discórdia, inimizade e o enfraquecimento do corpo de Cristo. Nesses momentos de turbulência, surgiram vozes contrárias às heresias em busca de recolocar a verdade bíblica no centro do debate. Assumindo a necessária tarefa de resgatar uma teologia sadia e cristocêntrica, o trio formado por Pedro Pamplona, Iago Martins e Guilherme Nunes relembra o contexto que gestou a assim chamada teologia do coaching, e deixa claro que a palavra de Deus não oferece sustentação para as afirmações tresloucadas que dão base a esse movimento. Você é o ponto fraco de Deus vale não apenas como denúncia de um tempo em que a graça barata, camuflada de autoajuda gospel e disseminada pelas redes sociais, ganha cada vez mais adeptos. A obra propõe também o caminho do verdadeiro discipulado e suas implicações para os diferentes âmbitos da vida e da fé. Quem recomenda a obra aqui é o reverendo Augusto Nicodemos. Recomendo essa obra com gratidão, consciente de sua importância e relevância para a nossa geração. É um tipo de teologia da prosperidade também, nessa teologia coaching, que promete coisas que a Bíblia não oferece, obviamente. E esses dois livros, de certa forma, acabam abarcando 2 tipos de teologias contextuais, 2 tipos de teologias distorcidas, heréticas, uma delas a teologia progressista e a outra a teologia da prosperidade, ambas deletérias, ambas são negativas, né? Bem, feito aqui esse pequeno merchan aqui, né, desses livros que eu estou lendo. Vamos então à lição da Escola Sabatina. Você já sabe que estamos estudando 2 nesse trimestre. Eu estudo sempre, né, porque eu sou editor associado da lição dos jovens, a contexto bíblico, então obviamente que eu sempre estou lendo essa lição e está muito boa, tem estado muito boa, por sinal, e a de adultos
trata do livro de Efésios. Efésios aqui, Levítico aqui. E tem sido uma benção estudar essas duas lições neste trimestre. A lição de jovens desta semana tem como título, tratando de Levítico, né? Tem como título Juízo. Estamos estudando aqui várias partes do livro, né? E vimos que somente tem medo do juízo realmente aqueles que não estão em paz com Deus. Quem está em paz com Deus sabe que o juízo vai trazer liberdade, vindicação. E se eu fosse resumir numa frase, a lição seria essa, né? Não tenha medo do juízo, se você está em paz com Deus e tem seus pecados perdoados. E a lição de adultos, Efésios, nesta semana tratou mais uma vez, né, de relações humanas, relações sociais. Na semana passada, nós estudamos ali o que Paulo, inspirado por Deus, falou para os cônjuges. Então ele fala para as mulheres, fala para os maridos, a conduta que cada um tem que ter. Tema muito importante, especialmente nesses tempos em que a família vem sendo atacada, em que a masculinidade também vem sendo atacada, a feminilidade bíblica também, em tempos de erosão da moral. É muito bom voltar à Bíblia e ver o que Deus diz por meio de seus autores inspirados. E estudamos semana passada realmente o que Deus espera dos maridos e das esposas. E nesta semana a lição trata aqui traz conselhos para os filhos, para os pais e para os servos. Já veremos então esses pontos aqui. O verso principal, que é Efésios 6:9, diz assim: E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Interessante, né? Realmente, para Deus, todos somos seres humanos, filhos de um mesmo casal. Eu tenho dito e repito que o criacionismo, o criacionista bíblico, não tem motivos para pensar em qualquer tipo de segregação, de discriminação, de racismo, qualquer coisa assim, porque nós cremos, repito, que somos filhos de um mesmo casal, somos filhos de Adão e Eva, o que nos faz todos irmãos, portanto. E aqui Paulo reafirma esse conceito dizendo que tanto faz se você é um servo, se você é um senhor, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não trata as pessoas com parcialidade. O céu é para todos aqueles que aceitarem Jesus e nós somos todos nivelados ao pé da cruz, né? A introdução diz assim: em 2018, um artefato do Museu da Bíblia, em Washington, atraiu muita atenção. Era uma Bíblia condensada, projetada para ensinar o essencial da fé, ao passo que excluía passagens que incitassem à rebelião de escravos. Publicada em 1808, o texto removeu 90% do Antigo Testamento e 50% do Novo Testamento. Dos 1.189 capítulos da Bíblia, permaneceram apenas 232. Passagens que parecem reforçar os males da escravidão, em especial na ausência de grande parte da narrativa bíblica de Boas Novas, foram deixadas totalmente intactas, incluindo textos frequentemente usados de forma incorreta, como servos obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. No presente, em nossa época e cultura, o desafio importante é ler Efésios 6:1-9 no contexto da história completa da salvação, conforme revelada em toda a Bíblia. O que podemos aprender ao observarmos Paulo aplicar os valores do Evangelho às estruturas sociais defeituosas de seu tempo? É aquilo que também já tenho dito algumas vezes. Sempre que lemos a Bíblia, precisamos ter em mente o todo da obra. Por que é importante um estudo sistemático da Bíblia? Por que é importante você ler a Bíblia? Faça um plano de estudos, né? Quem sabe um ano bíblico, ou Revados por Sua Palavra, é um projeto muito bom, um capítulo da Bíblia todos os dias, para que você tenha uma visão do todo, uma visão sistêmica da Bíblia, e assim você possa analisar cada texto, cada passagem, né? Cada trecho da Bíblia à luz da moldura maior, que tem que ver com o plano da redenção, com Deus buscando salvar a humanidade. Não é diferente aqui com esse texto de Paulo. Paulo traz aqui conceitos bíblicos, cristãos, teológicos, e os aplica ao seu tempo. Vamos ler aqui de uma vez os versos que foram o tema de estudo da semana, né? Efésios capítulo 6, de 1-9. Eu vou ler
todos eles aqui numa sequência, e depois vamos tratar por partes, né, o que está aqui. Paulo diz assim: filhos, obedeçam a seus pais. Se você tem sua Bíblia aí, né, com você, eu convido você a abrir para ler comigo, né, Efésios capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Aliás, aquelas pessoas que dizem que o Novo Testamento não leva mais em consideração a lei de Deus, né, que os mandamentos foram abolidos na cruz ou coisa parecida, veja aqui mais uma vez, e não é a única vez no Novo Testamento que isso acontece, obviamente, né? Mas aqui Paulo cita o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Então a lei de Deus, ela é eterna, ela vale para sempre. Os 10 mandamentos são 10, não esqueça disso. Eles estão em vigência e permanecem e garantem a estabilidade do reino de Deus. Assim como as leis da física garantem a estabilidade do universo, as leis morais de Deus também garantem a boa relação, tanto com Deus quanto com o nosso semelhante. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, a palavra original doulos também é traduzida em algumas versões por escravos. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Esses foram os versos base do estudo desta semana da lição da Escola Sabatina. Bem, depois eu comento a questão dos servos, dos escravos. Será que Paulo estava sancionando, endossando a escravidão naquele tempo? Vamos chegar a esse ponto, mas comecemos aqui pelos filhos, né? Conselho que Paulo dá aos filhos. Paulo completou sua exortação aos filhos citando o 5º mandamento, testemunhando o alto apreço que ele tinha pelos 10 mandamentos, como fonte de orientação para os cristãos. É uma característica óbvia de Efésios 4:1 a 6:9, em especial 4:25, 28 e 5:13 a 14. Ele começou a citação, honre teu pai e tua mãe, e interrompeu com um comentário editorial, que é o primeiro mandamento com promessa, e então a finalizou para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. O 5º mandamento testemunha que honrar os pais faz parte do projeto divino para os seres humanos prosperarem. O respeito pelos pais, embora imperfeitos, ajuda a promover a saúde e o bem-estar. Então, o primeiro conselho que Paulo dá aqui, na verdade, é ecoar a lei de Deus, dizendo que os filhos têm que honrar seus pais. Claro que essa lei, assim como as outras, né, por exemplo, respeito às autoridades constituídas, isso será feito desde que não violemos a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana e está acima de todas. Se uma autoridade, ou se um pai, por exemplo, quiser obrigar um filho a desobedecer a Deus, ainda que tenha que sofrer consequências, esse filho, esse empregado, esse cidadão devem prestar obediência primeiramente a Deus. Pedir que Deus os proteja e que Deus cuide das consequências dessa escolha. Mas, enquanto isso não violar a vontade de Deus, devemos honrar nossos pais, devemos honrar as autoridades constituídas. Conselho aos pais. Paulo diz, né, pais, não irritem seus filhos. Né? Em alguns aspectos, o poder do pai sobre os filhos excedia a autoridade de um senhor sobre seus escravos, na cultura em que Paulo vivia, certo? No Império Romano. Paulo não apoiava isso. Ele esclareceu e remodelou os relacionamentos. No contexto de uma lealdade suprema a Cristo, Paulo convidou os pais a repensar o uso do poder, uma vez que os filhos que eram provocados à ira não estariam em boa posição de aceitar a disciplina e a admoestação do Senhor. Se essa disciplina e a admoestação elas vêm do Senhor, é bom lembrar que Deus ele disciplina aqueles que ama. Então é preciso
veja, é aquele equilíbrio que sempre nos desafia como pais. Ser amorosos e disciplinadores ao mesmo tempo. Ser amorosos e firmes ao mesmo tempo. Nós precisamos clamar a Deus para que nos dê essa sabedoria e, obviamente, ler e estudar livros que nos ajudem a desenvolver esse tipo de liderança paterna que Deus espera de nós. A Casa Publicadora Brasileira, por exemplo, você pode encontrar no site cpb.com.br, tem vários livros ali sobre pais, filhos, família, educação. Você pode procurar lá, vá ao item livros e procure por sessões. E você vai encontrar ali muitas orientações para os pais. Livros de Ellen White que são um verdadeiro tesouro. Lar Adventista, Conselho aos Pais, Professores e Estudantes e outros mais que nos ajudam e têm ajudado gerações de pais a criarem seus filhos na admoestação, na disciplina do Senhor. Pais e mães, vocês devem representar no lar o caráter de Deus. Devem exigir obediência, não com uma tormenta de palavras, mas de modo calmo e amável. Orienta aqui Ellen White no livro Orientação da Criança, página 182. Sejam agradáveis no lar, reprimam toda palavra que despertaria um temperamento não santificado. Pais, não irritem seus filhos, é uma ordem divina. Nenhuma permissão é dada na palavra de Deus para severidade ou opressão paternas, nem para a desobediência dos filhos. A lei de Deus, na vida do lar e no governo das nações, flui de um coração de infinito amor. Terça-feira, então, escravidão no tempo de Paulo. Escravos urbanos e domésticos tinham às vezes oportunidades de educação e podiam trabalhar como arquitetos, médicos e filósofos. Em alguns casos, escravos domésticos ganhavam a liberdade após um período limitado de serviço, embora isso não ocorresse com a maioria deles. Na tentativa de reconhecer tais diferenças, uma série de versões bíblicas recentes traduz o termo grego doulos, por escravo, em Efésios como servo. Bem, o fato é que, mesmo no Antigo Testamento, a escravidão que Deus tolerou por algum tempo, Deus não foi usando seus profetas para subverter a cultura de uma maneira revolucionária. Isso poderia trazer problemas, inclusive para a maior missão do povo de Deus, que é pregar o Evangelho. Mas à medida que Deus foi orientando, por meio de seus profetas, seus apóstolos, o povo de Deus, os cristãos do Novo Testamento, eles, entendendo os princípios do reino de Deus, foram abandonando, obviamente, esses comportamentos. Assim como aconteceu, por exemplo, com a poligamia. Vários patriarcas e vários personagens bíblicos lá do Antigo Testamento, reis, tiveram mais de uma mulher. E Deus foi orientando esse assunto. Chega no Novo Testamento, nós não encontramos mais a poligamia sendo praticada. Assim como a escravidão vai sendo também abandonada. Na verdade, o mundo deve ao cristianismo, mais uma vez, a abolição da escravidão, por exemplo. O mundo deve aos valores judaico-cristãos, à sociedade ocidental que nós temos, e como eu mostrei naquele livro, né, que vem sendo corroída, destruída aos poucos, né, pelos progressistas e por outros interessados em destruir essa civilização ocidental cristã. Esses valores preservaram nossa sociedade. Esses valores inspiraram causas como a do abolicionismo. E se você estudar, por exemplo, a história do Adventismo, seus pioneiros, você perceberá que nossos pioneiros eram engajados nesse movimento pela abolição da escravidão nos Estados Unidos. E, inclusive, a própria Ellen White, ela orientou, se necessário, uma desobediência civil naquele tempo, caso aqui o exemplo, né, que eu vou dar. Se um escravo fugisse de seu senhor, por lei deveria ser devolvido a ele. Mas a Ellen White e os pioneiros orientavam os irmãos a não fazerem isso, porque o escravo merecia ser livre, ter liberdade. Então nós vemos que quando uma lei de Deus, quando uma lei humana confrontava a lei de Deus, no caso aqui é de sermos iguais à imagem de Deus, à semelhança de Deus, a lei de Deus deve prevalecer. E é bonito ver a postura desses nossos pioneiros aqui indo contra as leis humanas para preservar a vida e para estar alinhados com a vontade de Deus, com a lei de Deus. Então veja, lá no Antigo Testamento, mesmo no Antigo Testamento, a escravidão ali que havia entre os hebreus nem se compara com a escravidão dos povos pagãos em redor. Para os pagãos, escravos eram menos que animais. Podiam ser mortos, podiam ser torturados, podiam ser abusados. Entre o povo de Deus, o povo hebreu, isso não era permitido. Os escravos tinham direito ao sábado,
descansavam no sábado como qualquer pessoa ali no povo de Deus. Os escravos tinham um tempo que deviam servir, depois seriam libertados, declarados livres e não saíram de mãos vazias, inclusive. E se o escravo gostasse de seu senhor e quisesse trabalhar para ele sempre, ele poderia ser admitido como um servo. Teria toda a liberdade e poderia trabalhar para o senhor de quem com quem ele se afeiçoou, para você perceber que realmente os senhores de escravos eram orientados por Deus para não serem severos como os pagãos eram com seus escravos. Por isso que, para muita gente, a palavra mais ideal seria realmente servo, né? No Novo Testamento, de igual maneira, ou de semelhante maneira, aqueles que tinham seus servos tinham várias restrições que impediam que eles fossem cruéis com essas pessoas. Paulo não abordou a escravidão como um reformador social ou um revolucionário, né? Mas como um pastor que aconselhava os crentes quanto à maneira de lidar com as realidades. E lançou uma nova visão centrada na transformação do crente individual, que mais tarde teria implicações mais amplas para a sociedade. Sua visão não era para a alforria de escravos no Império Romano, mas algo além da alforria legal, ou seja, a criação de uma nova comunhão entre irmãos com base na adoção como filhos de Deus. A revolução social deveria ocorrer na igreja e na família. Veja que a revolução era a conversão, na verdade. Se as pessoas se convertessem, se buscassem a Deus de todo o coração, elas iriam sendo transformadas e a sociedade, naturalmente, também seria transformada. Na lição de quinta-feira, então, diz assim que eles e seus escravos eram escravos de um único Senhor. O Senhor Celestial julga tudo com parcialidade, sem parcialidade. Uma vez que seu próprio Senhor tratava os escravos em pé de igualdade com os outros, eles também deviam fazer assim. Então as orientações que Deus deu em sua palavra, elas aos poucos vão transformando a sociedade. E aquilo que era injusto, que era incorreto, o tratamento machista que na sociedade romana os homens aplicavam às mulheres, vai sendo destruído com a pregação do Evangelho. A forma como a mulher era tratada como de menos valor, também esse conceito vai sendo transformado pela pregação do Evangelho, das orientações de Deus, porque, como eu disse, Deus trata a todos com imparcialidade, e mesmo a questão da escravidão, da relação com os filhos, tudo isso vai sendo aos poucos transformado à medida que as pessoas vão sendo convertidas, à medida que as pessoas vão sendo apresentadas à vontade de Deus, revelada por meio de seus autores, de seus profetas, seus discípulos. Esse é o poder do Evangelho. Ele pode transformar famílias e a comunidade de uma sociedade, se forem aplicados. Que lição maravilhosa, que orientações importantes nos são dadas aqui por meio de Paulo nessa carta aos Efésios. Vamos orar pedindo a Deus que coloque dentro de nós também esses princípios e que nós tenhamos forças para aplicá-los à nossa vida? Oremos então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essas orientações que encontramos em Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito nos ajude a colocar em prática aquilo que estamos estudando na lição da Escola Sabatina, na Bíblia Sagrada, possamos viver essas orientações e ser grandemente abençoados por elas. Nós oramos e Te agradecemos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.